privilégio de pregar para mim é uma grande alegria que Deus me concede. A gente quer ir para a direita e Ele nos guia para a esquerda. A gente quer ir para a esquerda e Ele nos guia para a direita. É verdade. Nossa vontade não é a dele, seja feita então a vontade dele. Peço que você abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 3. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 3. E você que encontrou, diga amém. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores dos jardins podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus saberão, e serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e também deu a seu marido, e ele comeu. Somente até aqui, toma seu assento. Meus amados e queridos, estamos diante do terceiro capítulo da Bíblia. É um texto muito conhecido, creio que até os ímpios conhecem, por ser o começo para aqueles que muitos tentam ler a Bíblia, para em Êxodo, para em Levíticos, os primeiros ali. Então até os ímpios muitas das vezes, ou não cristãos, conhecem essa passagem. Passagem essa que nos dá algumas lições sobre as consequências da desobediência a Deus. Só sabe quem pratica o mal, ou já praticou, como todos nós praticamos dia após dia, as consequências da desobediência a Deus. E só quem já conhece as consequências evita comportamentos que façam que haja consequências da parte de Deus. E é bem verdade que em algum momento da sua vida você já desobedeceu alguma autoridade, já desobedeceu alguma lei ou algum mandamento que estava imposto sobre sua cabeça. Talvez na sua escola você tinha que respeitar o seu professor e você não respeitava. Talvez na sua casa, quando você era pequeno, seu pai dizia para você não fazer e você fazia. É bem verdade que em algum momento de nossas vidas nós desobedecemos uma autoridade. Fizemos algo que não devíamos fazer. E a consequência que há quando desobedecemos a Deus são a desobediência, que a sua colheita pode ser até mortal a sua consequência, pois o salário do pecado é a morte. E é bem verdade que no momento em que a professora está te explicando, o professor ali na escola está te explicando, e você atrapalha a aula e você não respeita os mandamentos da instituição, quem já bagunçou na escola sabe que a professora pede para você se retirar, porque quem desobedece não faz parte da aula, quem desobedece não faz parte da liturgia, quem desobedece não faz parte do corpo estudantil. E isso vai acontecer com Deus também. Quando desobedecemos, somos excluídos.
Se desobedecemos e não entendemos que desobedecemos, reconhecer que desobedecemos e se arrepender do que fizemos, seremos excluídos naquele grande dia. E é bem verdade que as lições que trago aqui essa noite é no tocante a isso. Errar não é o problema. Eu erro, você erra, todos nós erramos. O problema é errar, tentar dar desculpa pelo erro que deu, ou errar e achar que é normal errar. Esse é o grande problema. Podemos errar, eu erro dia após dia, mas luto para não repetir os erros que cometi. Já pequei, peco ainda, e vamos pecar porque esse corpo que temos é um corpo pecador, é um corpo dessa vida passageira e terrena que nos dá vontade de pecar, é um corpo que nos dá desejo de pecar. Então irá acontecer, somos pecadores. O problema está reconhecer que pecou, pedir perdão e largar o pecado. Aleluia! Isso devemos fazer. No versículo de número 1, perceba que o que o inimigo quer colocar em nossas cabeças para que continuemos errando é a dúvida. A serpente fala astutamente, porque o primeiro versículo expressa que a serpente era o animal selvagem mais astuto criado por Deus. E ela fala para a mulher: é verdade que Deus disse, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? A serpente quis colocar ali em Eva a dúvida. É Deus. É verdade mesmo que Deus quer que você não coma desse fruto? E muitas das vezes nós, como cristãos, estamos levando a nossa vida, e quem não é cristão, assim como a serpente estava ali para enganar, vai olhar e vai dizer: é verdade que você não pode fazer nada? É verdade que essa é a vida de ser cristão? Não pode tomar uma cervejinha? Não pode ver isso? Não pode fazer isso? Não pode fazer aquilo? É isso mesmo que é ser crente? Querem colocar em nós a dúvida se é isso mesmo. É dessa maneira. E quando passamos a pensar nisso, muitas das vezes é que caímos. A mulher parou para pensar nessa informação da serpente. É isso mesmo? Não pode comer esse fruto? Por que não pode? Por que você não pode sair? Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode fazer aquilo? Por quê? E essa dúvida que te faz pensar no pecado é o que também te faz cometer o pecado. Precisamos tomar cuidado com a dúvida que o inimigo coloca. Deus, precisamos tomar cuidado com os pensamentos que o inimigo coloca, tentando achar legalidade em nossos pecados, para que continuemos cometendo os pecados. Versículo de número 2, ela diz: podemos comer de qualquer árvore do jardim, mas eu disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então perceba aqui que ela sabia que era pecado. Ela sabia que era errado pôr a mão no fruto, comer do fruto. E muitas das vezes a gente sabe que é errado. Deus já falou e você conhece a verdade, sabe que não se deve fazer, mas só por uma duvidazinha cede. Só por um comentáriozinho que te fez pensar, cede. Sabe que não deve beber, porque se beber você vai cair, mas toma só uma aí que você não vai viciar. Toma só uma que não vai dar nada não. Aí você passa a pensar e o pecado acha legalidade no seu coração. Precisamos tomar cuidado com isso. Versículo de número 3. Mas Deus disse, não coma de todo o jardim. E vai dizer no 4, disse a serpente mais, certamente não morrerão. E aqui a gente vai ver que carnalmente eles não morreram, mas espiritualmente morreram. E muitas das vezes você peca uma vez, peca duas, peca três, tá vivo ainda. Tô vivo ainda. Nada vai acontecer, mas espiritualmente você já está morto.
Espiritualmente você já morreu e não percebeu. Aleluia. Saul ainda queria guerrear, achando que o Espírito de Deus estava nele. É verdade. E muitas das vezes o Espírito já nem está mais, e você ainda prega, e você ainda fala, e você ainda canta, como se estivesse com o Espírito. E às vezes nem percebe que ele já nem está mais em você. Aleluia. Porque o pecado já achou legalidade no seu coração. Porque pregar, porque louvar é dom humano. Até se eu tivesse desviado e você me desse a oportunidade para pregar, eu pregava aqui, porque eu sei pregar. Agora, se Deus está comigo, é diferente. Fazer as suas atividades você faz. É forte. Até o ímpio louva a Deus. Não adora, porque ímpio não adora. Mas até o ímpio canta louvores, mas o Espírito não está nele. Precisamos ver as nossas ações, nossos pensamentos, se está na legalidade de Cristo. E é isso que Ele quer de nós. Meu Deus. Que vejamos as nossas ações, os nossos pensamentos, se estão de acordo com os seus estatutos. Aí versículo de número 5, a serpente vai dizer para ela: Deus sabe que no dia em que comer dele, seus olhos se abrirão e serão como Deus. Olha o que a serpente fala. Isso é muito importante e eu gosto disso. A serpente olha para ela e diz: Deus sabe que se comer não morrerão. E isso é o que muitas pessoas que não querem o seu bem, que querem você na atividade da ilegalidade, fala para você quando vê você em pecado. Ah, você rouba? Ah, irmão, mas Deus sabe porque você rouba. Ah, tá adulterando? Vem cá, varão. Que isso? Deus sabe porque você adultera. Fique em paz. Deus sabe. Deus não sabe, irmão. Deus não compactua com a ilegalidade. Deus não compactua com o pecado. Ele te conhece. Ele sabe que você peca, mas Ele não sabe que você deve continuar pecando. O inimigo olha para suas falhas. Ah, estou aqui namorando um jogo desigual. Ah, estou no erro. E depois da igreja é namoro, é isso, não estou santo. Ah, irmão, liga não. Deus sabe. Liga não. É normal. Cuidado com mensagens que você escuta. Cuidado com pregações que você escuta que incita a legalidade ao mal. Deus não compactua com o mal. E o verdadeiro cristão, aquele que a verdade já o alcançou, assim como me alcançou, eu não sou feliz pelo que fazia. Aquele verdadeiro pecador arrependido, muitas das vezes sente vergonha pelo que fazia. Olha para o seu passado e foi um cachaceiro, foi um ladrão, e sente vergonha pelo que fazia. E não quer achar legalidade, não quer achar que Deus sabe, Deus me entende porque eu pequei. Deus não compactua com a ilegalidade. Verdade. Temos que nós nos encaixar na verdade de Cristo. Não temos que achar que Cristo vai encaixar na nossa verdade. O que é verdade para nós, que para mim pode, mas para mim isso está certo. A Bíblia do seu eu, Deus não vai se encaixar. Por mais que na sua cabeça esteja que pode fazer, mas Deus não compactua. Talvez haja felicidade nesse pensamento, até porque o pecado é bom, até porque o pecado é legal, é maneiro, é descolado, é bom e é legal de ser cometido, mas não significa que Deus está nele. Assim como muitos não entendem, não percebem quando o Espírito se afasta dele, está achando que essa alegria provém de Deus. Está achando que a alegria na prática do pecado provém de Deus. Porque se você conversar com qualquer jovem mundano, ele numa noite de sexta-feira vai para a balada, se deita com várias mulheres, por exemplo, e você pergunta para ele se é bom, é óbvio que ele vai falar que é bom. Você sair daqui para um motel, fazer o que você quer, fazer o que você quer, falar que não é bom? Será que não é bom? O fruto parecia ser bom. Ela comeu do fruto porque ele era agradável aos olhos e bom para comer. O pecado é bom, mas não significa que há legalidade nele. Precisamos fugir das práticas.
e errar e não seguir no erro, saber que está errado e tentar achar algo para cobrir. Deus não sabe. Foge desse abraço de amigo de Deus sabe. Deus te entende, Deus não entende. Aleluia! Fuja dessas mensagens. Glória a Deus! Fuja do falso evangelho. O evangelho que não te bate de vez em quando, que só fala que você pode, do empoderamento, que vai dar certo, de pensamentos positivos, você vai, você consegue, mas não fala sobre correção, mas não fala sobre largar o pecado. É disso que temos que fugir, porque talvez de tanto falarem que você vai conseguir e te derem um caminho ali, um pensamento positivo, coisas terrenas você pode conseguir. Porque muitos vai na igreja, está com a vida destruída e quer ouvir: continua que Deus vai abençoar, continua que Deus vai te dar, continua que Ele vai abrir porta. Aí com o seu pensamento positivo você luta e consegue. Porque até o ímpio pode ser rico. Não é só o pastor que pode, não é só eu que posso. Pela força de vontade ele pode. E muitos que querem prosperidade vai em igrejas assim, movimento church aí, e tem esse empoderamento mental. Ele alcança porque dão positividade mental para ele. E se eu falar que você vai conseguir, você pode, você consegue, você acredita que pode. Você acredita que você é um vencedor. E pela sua força de vontade você chega. Mas conquistar coisas terrenas por esse evangelho, você conquista. Eu conquistei muitas coisas terrenas através da criminalidade. Os irmãos conhecem minha história e eu já fui estelionatário. Se o ímpio consegue, imagina quem é positivo na presença de Deus. Mas e a salvação consegue? Bens terrenos consegue. Mas e a salvação consegue? Nessas práticas do mal, consegue com pensamento positivo? Você pode pensar positivo e ser promovido na empresa. Você pode pensar positivo e ser promovido no seu trabalho, na sua empresa. Mas no céu não subirá com as práticas malignas. Jesus, converte o homem. Aleluia! Precisamos colocar a mão na consciência. É verdade, papai. É difícil levar uma palavra de verdade, uma palavra bibliocêntrica, porque nem sempre você é quisto, nem sempre você é visto como um verdadeiro pregador. Paulo, na sua mensagem aos Romanos e também aos Gálatas, ele vai falar sobre os super apóstolos, né? Que na época era considerado como super apóstolos, aonde ali pregava sobre muitas prosperidades e era bem visto, aonde ali pregava sobre muitas prosperidades e recebia muitas ofertas. Mas para Paulo, outras igrejas teve que custear sua viagem, porque por ele falar a verdade, ele não era bem quisto. Por ele falar a verdade, o evangelho que conserta não era visto com bons olhos. E eu estou pronto para isso. Não creio que Deus me chamou para pregar, para falar só o que as pessoas querem ouvir. Não creio que Ele me tirou da vida da iniquidade para dizer que você só será um vencedor, para dizer só que você será salvo e não precisa fazer nada. Se há um preço a ser pago para pregar a verdade de correção, estarei aqui para isso, na vontade do Pai, para que Ele use a minha vida. E versículo de número 6, ela viu que era agradável e desejável e acabou comendo e dando ao seu marido. E ali Adão come, só que no momento que ele come, e ele já sabe que fez errado, porque quando Deus desce no jardim, ele já se esconde. Ele já se esconde da presença de Deus. Presença essa que ele se apresentava a Deus no jardim. Ele se encontrava com Deus no jardim. E após isso, não quis mais se encontrar. E quando Deus ainda vai falar com ele sobre o pecado dele, ele quer jogar a culpa em alguém. Ele joga a culpa na mulher dele. Foi a mulher que tu me deste. Porque pecar é até comum pecar. Estamos sujeitos. Mas aquele que peca ainda quer achar culpado para isso. Porque muitos caem nessas pregações falsas. E naquele grande dia de Cristo, no dia do nosso Senhor Jesus, pequei por causa disso. Pequei por causa de tal pastor que pregou errado, de tal igreja. Pequei por causa daquilo, meu Deus me aceite. E não vai ter desculpa.
pois eles sabiam que era pecado. Ela sabia porque ela fala para a serpente que não devia comer. Então na hora que errar, erre, mas também tenha caráter de olhar para Deus e pedir perdão. Não queira você pecar e depois achar um culpado, achar um porquê, porque falaram que Deus sabe, falaram que era comum, que era normal, que não dá nada. Não, eu já pequei e tenho propriedade para falar isso. Peco ainda, mas a gente sabe que há pecados que a gente peca e tem que confessar ao Pai. Tem que largar o que está fazendo, porque Deus não compactua com o mal. Deus não está batendo palmas para essas práticas. E eu não queria pregar hoje porque eu sabia que a palavra ia ser assim. Eu sabia que a palavra ia ser difícil. Queria só talvez dar um beijinho na flor aqui, talvez falar o que você quer ouvir. Mas infelizmente foi a vontade dele. E sempre que houver a oportunidade, que ele quiser falar a verdade, eu vou falar. Através da minha boca, que sou instrumento, e sei o preço que eu pago para isso. Porque eu não procuro palavra na hora, porque eu pago um preço e oro, porque eu me dedico a fazer o que eu faço. E se eu me dedico, ele está sujeito a me usar. E é para falar a verdade. A palavra aponte a mim o que prego e que não está escrito. Paro de pregar na mesma hora. Estou falando do pecado que eles cometeram. Teve consequência, está na Bíblia. Gênesis capítulo 3, lá em casa. A palavra é essa. Temos que largar. Há pecados no meio, e essa palavra eu não estou querendo apontar ninguém, até porque eu não estou falando Kleber, eu não estou falando irmã Cissa, eu não estou falando Áurea, não, até porque o que você faz eu não sei. Fora da igreja, muitos a gente acha que conhece dentro da igreja, fora da igreja a gente não conhece, assim como você não me conhece. Então eu não sei para quem Deus está falando, e nem quero saber, mas se errou, se apresente a Ele, e Ele, grande e misericordioso, estará de braços abertos para perdoar e te dar mais força, as armaduras celestiais, para que você não caia de novo. Porque é só assim, há pecados que a gente peca e continua repetidamente pecando, e que por nossas forças a gente não larga. É aquele pecado que já é a 18ª vez que você está pecando e pede perdão a Deus, porque pelas suas forças você não consegue. E a oração tem que mudar. É reconhecer e pedir perdão e pedir as armaduras espirituais, para que quando vir a tentação novamente, quando essa serpente que falou no jardim vir de novo no seu ouvido, você tem as armaduras para ir contra ela. Você tem como resistir às tentações do mal, porque sozinho você não consegue, eu também não consigo. Glória a Deus, aleluia.